Olá pessoal, tudo bem, gente do médio? E aí galera do primeiro e do segundo? Gente, é o seguinte, estamos iniciando nosso segundo bimestre e como vocês sabem, vocês participaram da escolha, não é? As três modalidades acabaram vencendo, então a gente vai vivenciar as três modalidades: dança, artes marciais e esportes de luta e ginásticas, tá pessoal? Seguinte, eu vou postar conteúdos para o curso de vocês e eles serão quinzenais, tá? Então não serão todas as semanas. Eu sempre vou dividir entre perspectivas teóricas e práticas, tá, gente? É lógico que nas possibilidades que a gente tem aí nesse distanciamento, né? Vocês daí, eu daqui, então eu não estou com vocês para garantir toda a segurança, mas alguns exercícios e algumas vivências que a gente possa fazer em casa, beleza? Gente, vou iniciar com as ginásticas porque ela é uma das práticas que, assim, a gente pode associar as outras duas que a gente também vai passar por elas nesse bimestre. Ginástica engloba um pouquinho de dança e eu também tenho elementos ginásticos em algumas artes marciais, não é mesmo? Então por isso eu resolvi começar com a ginástica, tá, gente? Bom, a gente vai falar então um pouquinho sobre a evolução e a classificação das ginásticas. Bora que vamos? Bom, gente, é lógico, né, que eu acho que eu já conversei sobre isso com vocês, sobre a palavra ginástica, né? Ela vem do grego. Gim, não sei se vocês lembram de biologia, de gimnosperma, né? Aquelas sementes nuas, não é? Bom, enfim, gim vem realmente de nu, né? Ginásio é onde as pessoas praticavam exercícios nus. Ginástica vem daí da mania que os gregos tinham de, com seus corpos à mostra, né? O culto ao corpo fazia presente naquela época. Então, ginástica vem daí, os exercícios que os gregos praticavam e da forma que eles praticavam. Mas é lógico que os movimentos ginásticos estão associados ao próprio crescimento e desenvolvimento motor humano. Então, a gente consegue associar, né, todos os movimentos ginásticos, a gente consegue associar alguns movimentos ginásticos à fase da humanidade, à antiguidade, por exemplo, né? As fases que a humanidade passou por, né? Gente, eu espero que vocês estejam acompanhando. Todos os slides da aula estão no Moodle também, tá? Então você consegue ver o texto, né? E ao mesmo tempo acompanhar a minha fala, enfim. Eu pretendo também fazer fórum de discussão para a gente conversar sobre aquilo que eu disse aqui, para não ficar só nesse monólogo, né? Beleza? Mas vamos que vamos. Então, pessoal, olha só. Algumas escolas europeias foram precursoras na sistematização das ginásticas, tá, gente? É lógico que nada é como a gente conhece hoje por ginástica, né? Mas vamos lá, nós temos três grandes escolas europeias, pessoal. Vamos continuando. Bom, antes de falar um pouquinho das escolas, é verdade. Gente, na Europa, lá no século XIX, eram comuns apresentações de ruas, né, apresentações nas ruas de equilibristas. Eles eram chamados de funâmbulos, artistas, né, circenses, né? E aí eles também faziam usufruto de movimentos ginásticos, não é? No século XIX. Diferentes manifestações populares aconteciam de forma lúdica, com base em atividades circenses, em especial em dias de festas e feiras, ou seja, nos lugares onde houvesse concentrações de pessoas do povo, né? Concentrações de pessoas. Gente, porém, esses movimentos ginásticos circenses, eles eram fruto de um treinamento empírico, ou seja, não havia um sistema para se ensinar essa ginástica circense, né? O circo estava muito vinculado às tradições familiares, então o sujeitinho nascia e desde pequenininho ele era ensinado a fazer determinadas acrobacias, enfim, ele era ensinado aí a fazer parte desse universo numerístico do circo, né, dos números circenses. Vamos lá. Mas voltando aí aos principais movimentos ginásticos das escolas europeias, pessoal, a gente tinha três escolas, como eu disse: a alemã, a sueca e a francesa, tá, pessoal? Mas um detalhezinho que eu esqueci de dizer, artistas estrangeiros errantes e alguns que inclusive viviam no limite da marginalidade costumavam fascinar as pessoas que seguiam suas vidas reguladas nos compromissos diários com o trabalho. Então, pessoal, os movimentos ginásticos vinculados ao circo,
eles eram marginalizados, não é? A gente tem hoje a versão do Cirque du Soleil, mas artistas circenses sempre sofreram algumas marginalizações. A arte em geral, não é mesmo? Mas assim, pessoal, nós temos então, com o advento dessas escolas europeias, um outro entendimento para essas práticas ginásticas. Elas estavam associadas a concepções higienistas, militares, eugenistas. Vou falar um pouquinho no slide a seguir, tá bom? Olha só. Pessoal, a escola alemã é uma escola que, como eu disse, também voltava-se para a perspectiva militarista. Eu não vou ler todo esse texto que você tem acesso aí, tá? Mas o que você precisa saber é que as noções de corpo para os alemães daquela época, elas passavam por noções de higienismo e eugenismo. Eugenismo é como se eu pudesse, através do exercício, melhorar a minha raça, buscar melhorar, e aquela concepção que eles tinham forte de raça, né? Especificamente ariana no caso deles. Então, através de movimentos ginásticos, eu poderia melhorar o meu corpo em busca de uma suposta evolução dele, não é? Então, tinha esse caráter militar. Os exercícios, eles eram bem cartesianos, né? Respeitando a biomecânica do corpo, mas nessa intenção, né? De elevar ou de evoluir, né? O corpo nessa perspectiva de melhora daquilo que é defeituoso, tá? Vamos lá. Esqueci de dizer. Nessa época, pessoal, surgiram alguns equipamentos que a gente conhece até hoje, olha só. Surgiram a barra fixa, as barras paralelas, o cavalo com alça, todos para treinar força, tornando-se futuramente aparelhos da ginástica artística. Então, gente, um outro curioso dado também é que os alemães foram os primeiros defensores da ginástica feminina também, uma boa coisa, né? Mas é curioso o surgimento de alguns aparelhos que até hoje sobrevivem na ginástica moderna, né? Numa das ginásticas modernas. A escola sueca, pessoal, também tinha essa ideia, né, de fortalecer o corpo, de cuidar e tratar da higiene pessoal, né, através dos exercícios que buscavam a melhora ou a não doença, né? Enfim. Então, criado por Pierre Heinrich Ling, considerado o pai da ginástica sueca, ele também era militar, pessoal, e instrutor de esgrima na Universidade de Luna. Gente, a ginástica sueca, ela se difere um pouco da alemã porque ela se volta muito para as noções anatômicas do corpo, uma noção que hoje a gente chama de ergonomia, né? Então, alguns aparelhos, como esse que está mostrando aqui, o espaldar, como uma espécie de escada, tem tudo quanto é academia ou ginásio, né? Ele é feito para se alongar, ele é feito para espaçar as vértebras da coluna vertebral, que podem de repente sofrer um peso, né? Podem sofrer uma certa pressão após o exercício. É normal que se sinta dores nas costas, né? Então essa escada ela ajuda a espaçar, por exemplo, os discos vertebrais, ou seja, são noções voltadas para a anatomia, não é? Para o corpo humano, para a manutenção dele. Outros aparelhos também, pessoal. Barra fixa também, numa outra concepção dele. Argolas, swing escadas ou corda de escalada. Vocês já viram aquelas cordas que tem um nó? Né? É que ali a tradução ficou estranha. Mas é um swing, acho que seria ladder, swing ladder, escada, né, em inglês. Mas enfim, exercícios básicos de braço, perna e tronco, ações de pular, subir e demais habilidades, com objetivos também específicos de higienizar e disciplinar. O método ginástico foi dividido em 4 partes. Ginástica pedagógica, educativa, ou seja, voltada para as escolas. Militar, óbvio, para o exército. Apesar da Suécia ser um território declaradamente neutro nos conflitos que se estabeleceram aí nos séculos seguintes, incluindo a Primeira e Segunda Guerra, né? Militar, médica e ortopédica e estética, ou seja, para tratar de correções ou poder incutir numa determinada melhora de algo que estivesse ruim no corpo de quem praticasse, não é? Essa era a ideia da escola sueca. E a francesa,
apesar de francesa, foi criada por um espanhol. Olha lá, pessoal, o Dom Francisco Amorós de Ondeano. Gente, eles negaram toda e qualquer forma de empiria, ou seja, era marginalizado aquilo que era conquistado com base em ensaio. Não, tinha que se estudar muito os níveis para se evoluir os exercícios ginásticos da escola francesa, pessoal. Enfim, os exercícios admitiam no sistema 3 tipos de ginásticas também, 3 tipos de ginásticas: civil, militar e médica. Condenavam o funambulismo. Como eu disse para vocês, os funâmbulos, aqueles artistas, equilibristas, circenses, não eram bem vistos nos olhos das escolas europeias. Bom, pessoal, alguns exercícios são descritos como ginásticos no método francês. Olha só que curioso os exercícios. Exercícios de marcha, corrida, salto, lançamentos, ou seja, atletismo, que é o que os gregos chamam de atletismo, o que a gente chama de atletismo hoje. Tudo isso está envolvido em ginásticas, né? Lutas, esgrima, utilização de pesos e halteres, ou seja, musculação, que a gente chama hoje, não é? Ginástica de aparelhos, remo, ciclismo, natação, salvamento e desportos coletivos. Tudo isso fazia parte do arcabouço do sistema francês de ginástica, gente. Curioso, não é? Então, os objetivos específicos também eram eugenizar, higienizar e disciplinar. Cada um deles, lógico, a sua forma, né? Mas o nacionalismo naquela época, ele era muito... Naquela época não, até hoje, né? Tem um clamor por esse nacionalista. Mas acho que em tempos de globalização não é muito inteligente se incentivar esse nacionalismo. Enfim, o que eu quero dizer é que na época estava muito comum nós criarmos na população esse instinto de nós os franceses, oui, mademoiselle, e eles, no caso, os suecos terem a sua visão daquilo que é certo, pros suecos, né, e aí se caracterizavam eles como suecos. Enfim, os gregos também tinham essa mania, né, tudo quanto é estrangeiro para eles eram bárbaros, não é? Vamos que vamos, continuar, galera. Agora a gente vai para uma outra parte, as classificações das ginásticas, gente. As classificações da ginástica, por quê? Porque quando a gente fala ginástica, vocês com certeza devem ter pensado em ginástica artística. Jesus, eu vou ter que fazer um mortal aqui na minha casa? Não, e nem eu incentivaria isso também, não é mesmo? Gente, olha só, o termo a ginástica está associado a outro termo também, que é a coreografia. Até porque os movimentos ginásticos, eles são dotados de gestos num determinado tempo ou ritmo, né? E muitas vezes até a música ajuda isso, não é? Mas nesse caso, então, coreografia vem do termo corea, dança, e grafia vem de escrita. Então, é como se eu escrevesse uma dança. E uma coreografia é basicamente isso, né? É como se eu sistematizasse através de gestos a mensagem que eu quero passar, enfim, não é mesmo? Bom, vamos lá. Todas as escolas, elas utilizam de movimentos naturais, formativos e criativos. Depois esse é uma outra aula, tá, gente? Mas vamos para as classificações, tá, galera? Só explicando. Ali tem uma ginasta de ginástica artística, né, fazendo um salto ali. Aqui, pessoal, do meu lado, esses 3 caras dançando, né? É o que a gente chamava de dança aeróbica nos anos 80. Era uma ginástica muito comum das academias e eu tenho certeza que se você perguntar em casa, alguém aí deve ter feito dança aeróbica nos anos 80, certeza. Gente, vamos lá. Esqueci, tinha mais um fato. Entre tantas possibilidades de tipos e espaços para se praticar ginástica, as manifestações gênicas que encontramos atualmente na sociedade contemporânea são inúmeras, não é mesmo? E se subdividem em algumas categorias. Aqui, gente, a gente está vendo uma ginástica de academia ou ginástica de condicionamento. De acordo com o Souza, uma classificação de 97, vamos para as classificações. A ginástica de condicionamento, como eu mostrei aqui no slide anterior, pessoal, é aquela ginástica aqui, onde se coreografa alguns movimentos, né, aeróbicos, né, agachar, subir, chutar, socar, pular, enfim, geralmente ao som de uma música para ditar o ritmo, mas os gestos são escritos, né, coreografados, né, escritos em termos de sistematizados, tudo bem, gente?
Vamos lá. Ginástica de condicionamento, não é? E aí temos exemplos, né? Ginástica localizada, hidroginástica, corridas e caminhadas. Musculação é uma ginástica de condicionamento físico, tá, pessoal? Então vamos que vamos. Ginásticas fisioterápicas. São ginásticas para prevenção ou tratamento de doenças. Por exemplo, Pilates é uma ginástica fisioterápica, tá, gente? Ginásticas de conscientização corporal. Por exemplo, Tai Chi. Alguém já ouviu falar nessa arte marcial chinesa? Que é também uma espécie de ginástica de consciência corporal. Outro exemplo é yoga. Mas vai falar para os indianos que yoga é uma ginástica. Tá entendendo? O que hoje a gente concebe como yoga, né, é uma ginástica de conscientização corporal, tá, pessoal? Outra classificação são as ginásticas de demonstração. E aí um exemplo é a ginástica para todos, que o nome já diz, né? Não tem segmentação entre idade, sexo. Existe uma categoria chamada ginástica para todos e tem até competição, né? Que não subdivide nada, todo mundo pode participar, né? Mas não é uma competição, eu falei errado, é demonstração, tá? Existem festivais de demonstração desses grupos e é muito legal. Bom, ginásticas de competição, agora sim, voltando. Nós temos algumas ginásticas de competição, pessoal, que a FIG, a Federação Internacional de Ginástica, assim subdivide e oficializa, né? Olha só, ginástica artística, ou GA, ginástica acrobática, ginástica aeróbica, ginástica rítmica e ginástica de trampolim. Ginástica para todos, ela é oficial, só que ela não é competição, tá? Então é o seguinte, pessoal, essas ginásticas que eu disse subdividem-se em várias, não é mesmo? Então não é só ginástica artística, tem a rítmica, tem a acrobática, tem a de trampolim, como vocês podem ver no GIF de baixo, né? A do meio é um exercício ali sendo feito pela moça de yoga, e a primeira é um exercício de pilates, tá, pessoal? Só para exemplificar. Mas vamos continuar aí, gente. A coreografia, pessoal, é algo que se manifesta em sua totalidade na linguagem corporal representativa. E é isso que o gesto executado numa sequência, numa série, né, busca produzir, né? Não é mesmo? A composição coreográfica pode tornar o impossível possível porque é coreografado, né? Se você vê uma vez e fala, não consigo. Agora, se você passa pelos passos até se chegar no objetivo final, a coreografia pode tornar o impossível possível, o possível fácil, o fácil elegante e esteticamente satisfatório. Esteticamente não é de beleza, gente. Estética vem de estesia, sensações, aquilo que causa sensações em você. Então, tanto é que a anestesia corta as sensações, não é mesmo? Gente, essa é uma primeira perspectiva de ginástica. Ainda vou mandar para vocês um videozinho prático nessa semana, tá, gente? Mas eu vou escolher uma dessas classificações e vou explicar aí como é que depois a gente vai interagir com as práticas. Mas aguardem a prática, tá, gente? Por favor. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. A gente vai interagir no fórum, tá? Esse é o meu vídeo de hoje. Essa é a nossa primeira aula falando um pouquinho das ginásticas. Começou o nosso segundo bimestre, gente. Espero que vocês curtam. E, por favor, me deem um feedback assim que vocês terminarem de ver o vídeo. Um beijo. Fiquem bem, por favor. Tchau, tchau e cuidem-se.